Olá, graça e paz, tudo bem com você? Estou aqui para a nossa terceira aula do sétimo módulo do curso Vivendo pela Graça. E o título deste módulo é Ressurreição. Estamos falando o que aconteceu, o que mudou no universo logo após a ressurreição de Jesus Cristo. O que mudou para o homem, o que mudou para a mulher, o que na realidade foi estabelecido para a Igreja de Cristo logo após a ressurreição dele. E uma das coisas que quase ninguém comenta, quase ninguém fala, raramente eu ouço falar, é sobre o poder original que o homem tinha e que foi restaurado através da obra completa de Jesus Cristo. E logo após a ressurreição, esse poder já estava liberado para que o homem pudesse desfrutar dele. É sobre isso que nós vamos comentar nessa terceira aula do curso Vivendo pela Graça, aqui no sétimo módulo. O poder original restaurado, ok? Bom, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que torna um ser poderoso? Ok? Primeiramente, eu acredito que são suas características. A gente conhece quando alguém tem poder, né? Quando alguém tem autoridade. A segunda coisa é a sua sabedoria. Todo poderoso é sábio. E o terceiro é o bom senso nas suas decisões pelo coletivo. Então, quando eu falo de um ser poderoso, eu estou falando do nosso Criador, estou falando do nosso Pai, de Elohim. Ok? Então eu creio que ele é o ser mais poderoso do universo e eu consigo ver tudo isso em Deus. As suas características, né? A sua característica é o amor, né? Mas aí depois a gente tem paz, justiça e alegria, que são os princípios que também são características de Deus. A sabedoria dele de lidar com situações complicadas, sempre usando o amor como seu filtro, como a sua balança ali de julgamento. Né? E o bom senso das suas decisões pelo coletivo. Ele sempre está pensando nos seus seres criados. Então isso torna uma pessoa poderosa. E o seguinte, Gênesis capítulo 1, 26 diz que nós fomos feitos semelhantes a Deus. Ele criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Imagem fala de características físicas e semelhança fala principalmente das qualidades, dos atributos, na realidade, que está sobre a vida dele, que também veio sobre a nossa vida. Gênesis diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine. Quando ele declara que vai fazer o homem, que ele vai construir o homem, ele já diz o porquê que ele vai construir, para dominar. E só domina quem tem autoridade. Só domina quem tem poder sobre as suas mãos. E o seguinte, o poder, né, quando se fala de democracia, é quando alguém dá poder a alguém ali para que ele possa governar. Agora, a respeito de Deus, o governo de Deus é teocrático. Né? Então, como a principal característica de Deus, né, a essência dele é o amor, então por causa do amor, ele dá ao homem a autoridade. E essa autoridade que ele deu para o homem lá no Éden, né, ele deu como uma extensão dele na terra. Primeiramente, quando você lê lá no livro do Universo, capítulo 3, nós falamos desse poder original, né, lá no início do curso Vivendo pela Graça, mas no capítulo 3 do livro do Universo, traz com mais detalhes, né, sobre ser semelhante a Deus. Quando Deus vem, ele cria o homem como instrumento de justiça, né? E aí, ou seja, o homem foi oferecido para o homem o trono e a coroa do universo, né? O homem vai e devolve de pronta decisão para Deus. Se você ler o capítulo 3 do livro do Universo, se você já leu, ou se você lê, eu aconselho que você leia novamente para você entender isso, você vai ver que Deus coloca o homem como extensão dele na terra, né? Semelhante a ele na terra, como um instrumento de justiça, para mostrar que ele era realmente justo. Só que quando Deus entrega o trono e a coroa, lá no Éden para o homem devolve de pronta decisão para Deus, dizendo, não, eu quero que o Senhor continue governando a minha vida. Mas o homem permaneceu com o domínio e o controle da terra, ok? Porque Deus assim criou o homem para ele dominar sobre tudo na terra. O que é isso? Isso é autoridade, isso é poder, ok? Isso é governo. Então, este controle durou até a consolidação da idolatria. E, infelizmente, teve esse percalço aí no caminho, né, onde o homem recebe a idolatria, ele acredita na mentira lançada pela serpente, pelo diabo, por Satanás, acaba trazendo a idolatria para o seio, para o habitat, para a vida dele, né, vamos dizer assim, e aí gerou o estado de morte, consequentemente o pecado alastrou o mundo. Ele perde o poder original. Ok? E uma das coisas que
era das características de Deus, do poder de Deus sobre a vida do homem, é que o homem, ele nasceu para ser eterno, ele era eterno, né? Quando nós falamos de super-heróis hoje a respeito de poder, é raro você ver um super-herói que não tem uma fraqueza, né? Os super-heróis criados pelos homens aí, ok? E quando você fala, se a gente for colocar Adão era um super-herói, vamos dizer assim, era um super-homem, cara, ele era semelhante a Deus, né? Ele tinha autoridade para governar sobre tudo na terra, tinha um aval do Todo-Poderoso, ele tinha poder. Então, se você analisar pelo aspecto de super-herói, ele era sim um super-herói com uma capacidade fantástica, porque ele era semelhante a Deus, ok? E eu acho que todo super-herói criado para o homem teve uma fraqueza, né? E o homem, qual foi a fraqueza dele? Foi o poder de decisão. A fraqueza do homem é o pecado. Não, foi o livre-arbítrio, né? O poder de decisão dele. Ele não soube decidir de forma correta para continuar governando e tendo a autoridade que Deus havia dado para ele sobre a sua vida e também sobre o governo da terra, ok? Então esse controle, esse domínio do homem, ele durou até a entrada da idolatria, né? A idolatria gerou o estado de morte e, consequentemente, o estado do pecado. Agora, a ressurreição de Jesus, ela veio para restaurar esse estado caído do homem. Quase não se fala disso, né? Então, tipo assim, a gente fala muito da eternidade, da vida eterna em Deus. Eu creio nisso, mas a gente pode viver melhor a vida abundante a qual Jesus Cristo trouxe, disse que trouxe para nossas vidas, a gente pode trazer para os nossos dias mediante a nossa fé. Ele disse que nós faríamos coisas maiores das que ele fez, ok? Isso tudo por quê? Porque ele restauraria o poder original do homem, dado por Deus lá no Éden, o poder de ser semelhante a Deus, né? Um tempo atrás aí eu até tive que fazer uma live correndo no Instagram, porque eu vi um post no Instagram de um cara dizendo que o crente moderno se diz igual a Deus. Sim, o crente moderno tem que dizer que é igual a Deus, porque foi isso que Jesus Cristo veio restaurar na vida dele, ok? E uma das características era a eternidade, né? Como eu disse, o homem foi criado para ser eterno, e Jesus Cristo agora, ele reestabelece esse estado de eternidade na vida do homem. Então o homem passa sim, novamente, a ter um poder e ser semelhante a Deus através da obra de Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, 18, eu quero ler um texto aqui com vocês, para a gente poder entender. Quando Jesus ele ressuscita, ele vai dar a orientação para os discípulos para anunciarem o Evangelho, né, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E antes disso, ele tem uma frase que ele falou, né, uma frase que para mim virou clássica, mas de pouco entendimento para aqueles que a leem. Ok? Diz o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ok? Eu vou ler no hebraico para vocês esse texto aqui. É-me dado todo o poder no céu e na terra, para a gente entender aqui. Nitan likal shaletam bashamaim uvaretz. Ok? O que significa isso, Toninho? É a mesma coisa? Vamos lá. É dado para mim todo, por inteiro, o governo, o domínio, o controle do universo, ok? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Só que a palavra usada céu e terra aqui é Bashamaim Uvarat, ou seja, o universo. Lembra que lá no capítulo 3 do livro do universo, Deus chegou para Adão, entregou a coroa e o trono para ele? Pois é, e Adão vai e retorna isso para Deus. Vamos lá, o trono e a coroa oferecido para Adão, no início, agora é ocupado por Jesus. Jesus tem essa coroa e Jesus está sentado nesse trono, ok? Então, ou seja, volta para um plano original. Assim como Adão, Jesus agora é posicionado como instrumento de justiça de Deus no universo, ok? Ou seja, Jesus completa a obra dele, ressuscita e assume esse posicionamento que era de Adão. Porém, Adão, ele recebeu simplesmente na época, porque ele devolveu para Deus coroa e trono, só o governo da terra. Agora Jesus, ele está acima, ele é superior, né? Se tornou superior porque ele sentou nesse trono ao lado de Deus Pai, né? E também tem essa coroa, né, que Adão devolveu para Deus. Não que Adão rejeitou, não, ele quis entregar para Deus novamente. Então, quando Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, é dado para mim por inteiro todo o poder, o governo, o controle do universo,
ele está dizendo exatamente o seguinte: o poder está restaurado. E aí, quando ele diz o seguinte, olha, ide por todo mundo, pregai essas boas novas a toda a criatura, não está falando simplesmente de seres humanos, para anunciar, para declarar, para falar para a criatura que o poder original foi restaurado, ou seja, que o poder do reino de Deus, baseado na justiça, baseado na paz e na alegria, estava novamente instaurado sobre a terra. Agora, como eu disse, isto veio com a nova aliança, precisa ser conscientizado, interiorizado, ok? Para que possa se manifestar através da sua vida. Então a gente faz novamente uma ligação aqui no final, né, quase nos últimos módulos aqui do curso, com os primeiros módulos do curso. Lembra que eu disse, e volto a falar, você não vai compreender o final, o meio, se você não entender o princípio. Por isso que eu bati pesado nisso, porque aqui agora você consegue fazer a junção e a ligação e entender sobre esse poder restaurado. Ok? Tem gente que me pergunta o seguinte: você acredita que Adão voava? Cara, eu acredito, pode me chamar de louco, mas isso para mim faz parte da questão espiritual. Você acredita que Adão transladava de um lado para o outro? Eu acredito que Adão transladava de um lado para o outro, sim. Vamos lá, quando Jesus ele ressuscita, ele volta com esse poder restaurado, com esse estado original restaurado. Como é que Jesus vai para o céu? Ele foi andando? Ele foi voando, né? Então, eu acredito que a gente não tem... acho que nem capacidade de consciência pode acontecer, eu acredito no sentido que, não estou duvidando aqui, mas diante de todo o sistema religioso, tanta carga religiosa que às vezes a gente recebe, às vezes a gente não acredita nesse tipo de coisa, né? É muito mais fácil acreditar que um morto vai ressuscitar do que de repente uma pessoa voar, né? Uma vez eu vi um testemunho da Ana Mendes, missionária, apóstola, pastora, não lembro o que a Ana Mendes mas eu gosto muito da Ana Mendes, me ajudou bastante na minha caminhada de entender principalmente esse lado sobrenatural de tudo aquilo que eu li, ouvi e vi dela. Ela disse que uma vez ela estava orando no monte junto com um grupo de irmãos e eles começaram a orar, né, e ela entrou na realidade uma vibração, vamos dizer assim, espiritual, né, num canal de energia espiritual tão forte, tão aberto, que ela fechou os olhos. Quando ela percebeu, ela estava num outro monte, quilômetros distante de onde os irmãos estavam, ou seja, ela foi trasladada de um monte para o outro, ok? Que loucura isso, né? Então você fala, mas isso é loucura, mas são as coisas espirituais que a gente falou na aula passada, para discernir. Então eu acredito nesse poder restaurado, né? Ela viveu, essa foi uma experiência que ela teve. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, uma experiência que eu tive que foi muito, muito forte para mim na década de 90. Eu fui com um grupo de jovens para orar no monte, né? Eu morava numa cidade, né, no interior do estado, cuidava de uma rádio, trabalhava numa rádio, e aí eu tinha amigos, né, de outra denominação, numa outra cidade. Então a gente andava aí 1h30 para chegar, mas era gostoso estar no monte orando com eles. E uma vez nós fomos um grupo de amigos e chegamos, nos encontramos lá com esses amigos e fomos para o monte orar. E em determinado momento na oração, duas meninas caíram, né, no chão e elas começaram a ter a mesma visão. As duas começaram a ter a mesma visão. Estavam ali sintonizadas literalmente dentro daquele ambiente espiritual. E elas começaram a ver uma dimensão espiritual que estava acontecendo, uma guerra, né, uma batalha entre anjos e demônios. Essa é a visão que elas tiveram. Que elas conversavam entre elas. A gente ficou um bom tempo ali ouvindo, né, a gente chama de arrebatamento, né, isso. Elas duas foram arrebatadas ali, elas conversando, falando sobre aquela guerra, aquela batalha espiritual que estava acontecendo. Só que a gente cansou, já estava ficando, a madrugada já estava muito avançada. Botaram uma no carro, outra no outro e foram para lados opostos. O que aconteceu? Elas continuaram tendo a mesma visão, continuaram conversando e até o final dessa batalha, que depois a gente soube que os anjos venceram dentro da batalha que elas estavam tendo ali a visão. Então elas estavam a quilômetros de distância uma da outra e continuaram conversando dentro da mesma visão, dentro do mesmo plano espiritual. Isso para mim é poder, e é poder restaurado que eu creio que Jesus Cristo nos garantiu. Ok? Então, ou seja, é dado a Jesus toda a autoridade, todo o poder, e ele manda anunciar essa boa nova. Quando ele fala, ide por todo mundo, pregar essa boa nova, pregar esse evangelho a toda criatura, dizendo o seguinte: o poder original lá do Éden agora está restaurado, agora cabe vocês acreditarem ou não. Ok? Então esse poder, ele foi dado para a igreja, e é um poder, um domínio sem limites. Mateus capítulo 16, 15 e 19. E vocês, perguntou ele,
quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Ok? Vamos lá. Qual era o pior inimigo? Qual era o pior inimigo do homem? A morte. Ok? Então, quando Jesus ele fala sobre o controle do universo, ele diz o seguinte: eu tenho domínio agora sobre a morte. Eu venci a morte, ok? O seu pior inimigo. Então, foi exatamente o que Jesus disse para os apóstolos quando Pedro teve a revelação que Jesus era o Filho de Deus. E sobre essa revelação, que é a base, que é a pedra, a igreja seria construída, seria edificada, né? E as forças da morte, aquilo que dava autoridade para a morte, não conseguiria de forma nenhuma conquistar a igreja. A morte ela foi vencida por Cristo para aqueles que creem em Jesus Cristo. Para aqueles que não creem, a morte ainda tem domínio sobre eles, e é a morte eterna. Ok? Então vamos lá. A força da morte não vai conquistar a igreja. Isto é poder, isto é autoridade. É autoridade porque o poder restaurado de eternidade, o poder do homem, né, de eternidade agora é restaurado por Cristo Jesus. E isso ele disse muito claro: aqueles que creem em mim, aqueles que acreditarem que eu sou o Filho de Deus. E o que ia acontecer? Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Porém, você fala isso direto. Sim, porque aqui está uma grande chave. Eu tenho falado aqui em quase todas as lições, as aulas aqui, nesses últimos módulos a respeito disso, porque aqui é a chave. Aqui está a verdadeira chave para você receber como poder e autoridade. Você é a igreja. Então Jesus, essa autoridade, todo poder e autoridade foi me dado no universo do universo, foi me dado isso, e eu estou agora também entregando a igreja. Ele deu a chave do reino dos céus. Ok? Então, ou seja, nós temos esse poder, essa autoridade sobre nossas vidas e não sabemos usar da forma que deveria. Ok? Então, qual é o poder do homem? A vida eterna. João 17, 1, 4. Ok? Eu sempre digo isso, gente, é muito complicado falar, não quero consolidar isso na minha mente, não quero consolidar também isso na sua mente, não, essa coisa do medo da morte, mas é uma coisa que a gente não pode ignorar. A maioria das pessoas, principalmente muitos cristãos, muitos seguidores do caminho de Jesus Cristo, tem medo da morte, entendeu? É muito complicado isso, não deveria ter. O apóstolo Paulo diz o seguinte: o viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Ele entendia, ele tinha essa revelação clara a respeito da autoridade, o poder que ele já havia recebido da vida eterna através de Jesus Cristo. Estevão, quando foi apedrejado, entendeu? Então é exatamente este tipo de consciência que a gente precisa ter. Então não existe poder maior hoje para você do que a sua vida eterna. João 17, 1, 4 diz o seguinte: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe destes autoridade sobre toda a humanidade. Ela concede vida eterna, essa autoridade concede vida eterna a cada um daqueles que lhe destes. Então, ou seja, vamos lá, a autoridade que Jesus recebeu sobre a humanidade era para gerar a vida eterna, ok? Então a vida eterna é um poder que você tem, você deve usá-lo ao seu favor. Como, Toninho? Mas se o cara vir morrer, não, se o cara vir me matar, se ele vier te matar, você não morre, você eterniza, ok? É claro que você tem autoridade, que se não for o seu tempo, se Deus tiver coisas ainda para que você possa desfrutar, e eu creio que Deus respeita isso em você também. Se você tem sonhos que você ainda não realizou, mas chegou a hora que de Deus para a sua vida, eu não acredito muito nisso não, tá, gente? Vou ser muito sincero para vocês. Essa coisa de hora, Deus é onipotente, é onipresente, tá sim, mas eu acredito nessa coisa da fé e da entrega. Na medida em que você se entrega para aquilo que você creu, para aquilo que você não crê, é o que na realidade você vai estar vivendo, ok? E aí Jesus ele fala dessa questão da vida eterna. E o que é a vida eterna? É conhecer a Deus como o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviou no mundo, crer na obra dele.
E ele diz o seguinte: eu te glorifiquei aqui na terra, eu conquistei, né? Lembra que eu falei a respeito dessa questão da conquista? Eu conquistei, eu avancei completando a obra que me deste para realizar. E esta obra completa que ele realizou gerou essa autoridade sobre a humanidade. E através dessa autoridade dada a ele pela humanidade, ele garantiu a vida eterna. E a vida eterna é o maior poder que o homem pode ter. Ok? O homem tem poder através da fé, né? Uma autoridade que foi lhe dada para ligar, para abrir, né, esse canal entre céu e terra, né? E terra e céu. Né? Então você tem que estar consciente disso. Você precisa ter esse entendimento, que essa ligação agora é onde estabelece a salvação por completo, que é o sozo, que nós ainda vamos falar nesse módulo sobre o sozo, né? E quando você tem a consciência clara do que é o sozo de Deus na sua vida, você vai viver verdadeiramente coisas extraordinárias, vai alcançar aí o verdadeiro posicionamento dentro da quarta dimensão, que é viver nesse mundo de agora, através da era da graça, através do Kairos, o sobrenatural de Deus. Ok? Então é o seguinte: Jesus Cristo ele restaurou o poder original, o poder da eternidade para a vida do homem através da fé, porém agora ele está sentado num trono, juntamente com Deus, nesse trono, com uma coroa do governo do universo. Então, se ele te garantiu isso, está garantido, e a gente pode estar vivendo essa autoridade. Ok? Vou falar mais um pouco sobre autoridade nas próximas aulas, e eu aguardo você na nossa quarta aula aqui do curso Vivendo pela Graça, no nosso 7º módulo, Ressurreição. Até lá!